Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, estamos juntos mais uma vez aqui no canal para a gente falar sobre história do Espírito Santo, né? E hoje eu vou trazer para vocês aqui um material que eu encontrei do jornal A Tribuna de 1998. Essa matéria que vocês estão vendo aqui, no lado aqui, gente, essa é uma matéria da revista Manchete, de 1995, que aliás é uma matéria bem legal, né? Falando sobre o município de Linhares nessa época, né? Que era uma terra de trabalho, lazer no Espírito Santo, com uma região bastante movimentada, na BR-101, indo para o norte, né? Para o nordeste, para a Bahia, né? É um município com muitas potencialidades, né? Nesse período que a gente trata aqui. Mas o que eu encontrei foi o quartel dos Coutins, né? Quartel de Coutins, por conta do governador da capitania na época, que era o senhor Antônio Pires da Silva Pontes. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver como é que começa isso aqui. O Linhares era chamada de Quartel dos Coutins, né? Nesse período. Aí tem um mapa aqui, gente. Ó. Essa é uma matéria do jornal A Tribuna, de 1998, como eu já falei com vocês, tratando sobre o município de Linhares, né? Aí eu vou ler aqui com vocês, que é uma matéria bem legal que eu encontrei no jornal A Tribuna. Linhares nasce irradiado por um límpido rio, emoldurado por uma densa mata, cheia de ipês, jacarandás, jequitibás, aquelas árvores, né, maravilhosas que a gente não vê mais, né? Num período em que a navegação deixa de representar um risco à segurança do ouro brasileiro por causa das invasões estrangeiras, né? Nesse período, final do século XVIII, início do século XIX, naquele período ali em que a família real portuguesa veio para o Brasil por conta das guerras napoleônicas na Europa. Dom João VI deu um drible da vaca em Napoleão e trouxe toda a corte para o Brasil, né? Alguns dizem que foi uma jogada de mestre, outros dizem que foi uma covardia, mas aí fica para a gente historiar e tentar entender esse movimento de Dom João, porque talvez tenha sido na história da humanidade, pelo menos nesses últimos 2000 séculos, né? Perdão, nesses últimos 2000 anos, que uma corte tenha se deslocado completamente, atravessando o oceano e indo, né, para outro lugar, né, para outro país, para outro continente. Quando não era mais possível encontrar ouro, Portugal então autorizou a navegação e o Rio Doce se transformou numa nova fonte econômica para o estado, né, para a capitania, para a província. E isso, gente, por conta das madeiras, né? Só que essa região era povoada por tribos indígenas há milhares de anos, né? Então a gente tem que entender também que houve essa briga desde o começo da colonização, com grandes batalhas, inclusive com Vasco Fernandes Coutinho participando de batalha, com o filho do governador geral, inclusive morrendo aqui em São Mateus durante essas batalhas contra os índios de São Mateus, né? E quem conta esses trechos da trajetória do município de Linhares é a historiadora Maria Lúcia Grossi Zunti, em 1998, né? E ela se dedicou ao resgate da história de Linhares nesse período, né? No final do século XVIII, início do XIX. Ela fala sobre o ministro das Relações Exteriores de Portugal, que era Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que ordenou ao governador da capitania do Espírito Santo, o senhor Antônio Pires da Silva Pontes, que instalasse quartéis militares ao longo do Rio Doce, com o objetivo de proteger a navegação contra o ataque dessas tribos que eram botocudos, né, nessa região. Eu tenho até problemas aqui no canal, perdão, no Facebook especialmente, aqui no YouTube não, mas no Facebook eu tenho problemas
toda vez que eu coloco fotografias antigas, relatos com fotos ou filmes de indígenas, o Facebook derruba a foto dizendo que é apologia a sexo. Bicho, nada a ver, né? Fotografias lá do século XIX, do início do século XX, do Marechal Rondon, que teve por aqui, passou pelo Rio Doce, naquelas expedições indo para o norte do Brasil, Nordeste, 1910, com todos aqueles índios nus, né, nas margens do rio, e o Facebook vai lá e derruba dizendo que é apologia ao sexo, nudez, um negócio que não tem nada a ver. Porra, Facebook, porra, dá um tempo, né? 40 quilômetros distante do primeiro destacamento militar, o governador então instalou o quartel dos Coutinhos em homenagem ao ministro Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Coutinho, então por isso quartel de Coutinhos, né? Foi uma homenagem. E onde 8 famílias de soldados iniciaram então o povoamento, que era do jeito que vocês estão vendo aqui, gente. Como sempre, todos esses povoamentos são esse quadrilátero. Tem sempre uma igreja, uma cadeia, né, um cartório, né? Então é assim que você vê, a gente vê muito bem isso, sabe aonde? Em Nova Almeida. Aquele quadrado enorme, aquele quadrilátero ali onde está a igreja em Nova Almeida, a gente consegue entender exatamente como eram feitos esses povoamentos. E eles eram sempre ao redor da igreja, né? Então, tudo acontecia ali. Festividades, católicas ou não, batizados, casamentos, festas de santos e outras festas mundanas, tudo acontece no entorno da igreja, e pertinho da igreja tem talvez um destacamento da polícia, do exército, da marinha, não sei, ou talvez um destacamento militar, né? E o cartório, a delegacia, o delegado, todo mundo pertinho, né? Então a escola também fica perto, tudo do jeito que vocês estão vendo aí nessa gravura do início do século XIX. Em 1808, enquanto os soldados subiram o Rio Doce para ajudar outro povoamento contra ataques dessas tribos botocudas, né? O local foi destruído pelos índios, né? E em 1809 começa a reconstrução do local. Na época, o governador já era Manuel Vieira de Albuquerque Tovar, famoso, né? Convida então o produtor rural João Felipe Dupin Calmon, da família Calmon, Dupin Calmon, para se instalar na região. Foi o primeiro colono ilustre do povoado de Linhares. Bom, vamos ver agora as madeiras, né? A madeira constituiu então a primeira riqueza da região. Tentou extrair-se ali alguma pedra preciosa, mas acabou que o Espírito Santo virou, a capitania e a província viraram ali um bloqueio para que invasores e piratas, etc., não chegassem até as Minas Gerais, né? Determinação de El Rei de Portugal, já estabelecida a cabeça do Império de Portugal, Algarves e Brasil, aqui no Rio de Janeiro, primeiro em Salvador, depois no Rio de Janeiro, houve essa liberação, né, para exploração do que desse para explorar, né? E as madeiras nessa época foram aquela exploração que acabou derrubando, né, florestas fechadas inteiras com esses jequitibás, jacarandás e outras madeiras importantes, ipês, etc., né? Por abrigar um número expressivo de habitantes, o povoado conseguiu então ser elevado à condição de vila no ano de 1833. A historiadora ainda revela uma das primeiras perdas históricas do município no final do século XIX, né? Linhares cogitava até abrigar a estrada de ferro em direção ao Atlântico. Uma estrada de ferro, assim, perpendicular, né? Mas dentro do município surgiu um povoado chamado Colatina. Então, Colatina sai de Linhares, né? Que vivia da cultura do café e conquistou também essa estrada, acabou conquistando essa estrada de ferro, né? Indo até os portos para escoamento. E nesta época Linhares entra em decadência, ali por 1850, né? O município some do mapa ao regredir para a condição de povoado subordinado a Colatina. Então, você vê, né? Colatina foi tirada de uma costela de Linhares e depois a coisa inverteu-se, né? E Colatina acabou virando a cabeça e Linhares virou novamente um povoado. Depois de 20 anos de isolamento, a região encontra
um produto para alavancar seu crescimento, que é o cacau. O norte do Espírito Santo, assim como o sul da Bahia, tinha uma grande produção de cacau, né? Ao longo dos anos, empreendimentos como a construção da Ponte de Linhares, famosa, inaugurada nos anos 50 por Getúlio Vargas, e o asfaltamento, né, a criação, a abertura da estrada, que viria a se tornar a BR-101, tudo isso acelerou o movimento da região, né? O primeiro nome de Linhares, então, foi povoado de Coutins, por conta do ministro das Relações Exteriores de Portugal, Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, senhor de Pancas e Coutins, em Portugal, que são lugares, né, em Portugal, responsável por incentivar a abertura da navegação e o povoamento dessa região do Rio Doce. Mais tarde, então, Linhares recebe o título de Linhares por conta do Conde de Linhares. E a famosa Lagoa Juparanã, né, que era uma lagoa, segundo textos antigos, muito piscosa. Piscosa é um termo engraçado. Muito peixe e tal, mas era ruim de pegar, de fazer essa pesca na Lagoa Juparanã por conta dos índios que viviam no entorno da lagoa, né? Nessa época aí. E outras lagoas, né? Porque todos esses dois municípios de Linhares e Colatina existem centenas de lagoas, né? Então deixa eu colocar aqui para vocês. A gente tem aqui um mapa. Cadê, gente? Aquele mapa. Aqui, gente, ó, no Facebook, esse álbum fala sobre o Conde de Linhares, né? Fala também sobre Dom Rodrigo de Sousa Coutinho e tal, do quartel de Coutins, por conta do Conde, né? E tem esse mapa que eu encontrei, que é um mapa de 1680. Você vê, o Espírito Santo nessa época era tão, aliás, né, continua sendo, né, tão insignificante para a história, né, que só tem um cortezinho aqui do Rio Doce, que é importante, e da Baía de Vitória. Mais nada, gente, nada. O resto é São Vicente, São Tomé, Cabo Frio, que é importante, né? Porto Seguro, né? Ilhéus, olha lá, Salvador, Bahia, etc. Pernambuco, que era a principal capitania, a mais rica de todas, né? Durante muitos anos, 200 anos, Pernambuco foi a principal capitania, a mais rica de todas, né? E o Espírito Santo está sempre relegado ao quinto plano. Aí aqui a gente vê, então, o Rio Doce, né? A gente consegue ver aqui Linhares, Colatina, nesse ponto aqui, com todas essas lagoas, ó. E aqui a divisa com o São Mateus, né? Gente, isso aqui tudo é lagoa, tá? Esse é o Rio Doce, tá vendo? Enorme Rio Doce que vem lá das Minas Gerais. Aqui tem o Porto de Souza, tá vendo? Todas essas... toda essa nomenclatura toda que vocês estão vendo aqui, todos são rios que desembocam no Rio Doce. E tudo isso vai dar vazão lá no Pontal, lá na Regência Augusta, né? Então, continuando aqui, deixa eu ver. E todos aqui são lagoas, tá vendo? Tudo isso aqui é lagoa, gente. Jiparanã, a lagoa Juparanã Grande, Juparanã Mirim, que é a lagoa menor, né? A lagoa então chamava-se Jiparanã, que significa Lago Grande, né? Em 1818, o famoso governador da província Francisco Alberto Rubim, construiu então a primeira igreja de Linhares. Na época, enviou para a região um desenhista para traçar à vista uma perspectiva da vila, né? Como eu falei para vocês, naquele quadrilátero, né? Como eu tenho quadrado lá lá na Bahia, como é que chama lá? Porto Seguro, que a gente vê esses quadriláteros bem definidos desde o século XVIII, XIX, que a gente vê como eram feitas essas construções dessas vilas, desses povoados, né? Até para proteção, né? Era feito dessa forma para você se proteger também contra piratas, bucaneiros e tribos indígenas, etc. O desenho original, com suas cores intactas, foi encontrado em 1982 na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e é a primeira certidão colorida do nascimento da cidade de Linhares. Em 1860, com a vinda de Dom Pedro II e a Imperatriz, aportou em Linhares, né, ficou encantado com a beleza da região, visitou a lagoa Juparanã, que ele chamou de Mar de Água Doce, fez um desenho bonito, esteve lá na ilha
fazendo um piquenique. E a ilha até hoje chama Ilha do Imperador, né? E em 1887, o herói linharense, o caboclo Bernardo, salvou 128 vidas de um naufrágio na foz do Rio Doce, lá na Regência Augusta, bem aqui, gente, que está o Oceano Atlântico, né? E recebeu uma medalha de bravura que foi entregue pela princesa Isabel, né? Em 1954, então, como eu já falei, foi inaugurada a Ponte de Linhares, né? Que foi um marco importante para o comércio, para a indústria, né? Para o transporte de carga, de pessoas, ônibus, caminhões, etc., né? E no final do século XIX, chegaram as primeiras famílias italianas ao município, né? E eles acabaram não ficando na região por conta do clima, que o clima não era favorável, nem para se habitar, para essas pessoas que vieram de um clima muito frio, né? Lá na divisa do Império Austro-Húngaro com a Itália, bem no norte da Itália, né? Inclusive de onde veio minha família materna, do Trento, né? E eles não se adaptaram bem por conta daquele clima árido, né? Semiárido ali daquela região. A Praça 22 de Agosto tem o nome em homenagem ao dia da cidade de Linhares, né? E representa também o patrimônio histórico, etc. e tal, né? Da cidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Acho que não, né? Acho que é só isso mesmo. É só para a gente pontuar, né, que Linhares, então, deu à luz Colatina e depois transformou-se durante muito tempo, por conta do seu isolamento, num povoado de Colatina. E depois voltou novamente à sua importância econômica, turística, etc. Voltou a ser uma grande cidade, né? Hoje é uma cidade bastante desenvolvida, né? Com muito comércio, muito serviço, né? Muitas plantações, fábricas, indústrias, etc., né? O município de Linhares. Aqui nesse mapa, gente, que é um mapa aí de 1890, mais ou menos, 1880, a gente vê aqui, ó, aldeamento dos índios, tá vendo aqui, ó? E aqui a Lagoa Juparanã, como eu falei para vocês, a Ilha do Imperador e todos esses pequenos riachos, gente, ó. A Lagoa da Capivara, da Cachoeira, aqui a Juparanã Mirim, a Juparanã Açu, né? Ou Jiparanã, como se chama. E todas essas lagoas, ó, Lagoa do Pau Grosso, Lagoa Palma, Lagoa Palmitas, Lagoa do Pão Doce, do Limão. Gente, é muita lagoa. Toda essa região fica abaixo do nível do mar, né? E são todas enormes lagoas. Lagoas do Limão, já falei, né? Lagoa do Café, Baunilha, e tem centenas de lagoas nessa região entre Linhares e Colatina, e com o Rio Doce que vem serpenteando, né? Recebendo toda essa água de todos esses afluentes que a gente vê aí no mapa, né? É uma cidade importante que a gente vem homenagear, reverenciar aqui no canal Memória Capixaba, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Tem essa matéria, né, da revista... Gente, essa matéria é da revista O Cruzeiro, não é? 1995. Eu creio que até já tenha feito um vídeo aqui falando sobre Linhares, né? 1995. Espírito Santo, Terra e Trabalho e Lazer. Poucos lugares conseguem, assim como Linhares, conciliar também o desenvolvimento econômico com o lazer. Distante apenas 126 quilômetros de Vitória e situado às margens do Oceano Atlântico, o município de Linhares destaca-se em todo o estado como destino preferido de investidores, em 1995, ao mesmo tempo que revela sua vocação natural para o lazer e o turismo. Tem praias muito bonitas, né, gente? Características ímpares como fartura em recursos naturais, mão de obra qualificada, localização estratégica para escoamento da produção, principalmente um generoso sistema de incentivos fiscais dados há 30 anos atrás pela prefeitura, pelo governo do estado, né, atraem cada vez mais empresas para Linhares, né? Se por um lado a carência de 36 meses para o recolhimento do ICMS, também a isenção de impostos municipais em 100% por 5 anos, olha que beleza. É assim que o Estado tem que fazer, né, gente? Sai de cima do ombro do cidadão que ele empreende. Empreendendo, mesmo com baixos impostos, ele dará emprego para muita gente. E esse emprego vai movimentar o sistema todo econômico, comércio, serviço.
e você abre uma empresa e emprega, sei lá, 500 pessoas, são 500 famílias, e a partir dessa empresa, outras pequenas empresas prestadoras de serviço vão ficar no entorno daquela empresa. Aí você vai ter que fazer casas populares para abrigar aqueles trabalhadores. Vem, gente, não consigo entender por que a economia do Brasil é desse jeito. Esse monte de imposto, eu entendo, né? É para bancar Brasília. Brasília é muito caro, né? Só que tem uma hora que você chega naquela curva de Overton, que aí você ferra com tudo. As pessoas se desligam do Estado, fazem agorismo, pagam de pagar impostos. Se está me multando, que se dane, eu não pago mais porra nenhuma. Eu vou andar com o DPVAT atrasado, com IPVA, não vou pagar nada, vou andar com carro no gato, por conta dessa carga tributária terrível. E a pior de todas das cargas tributárias é aquela que incide sobre o consumo, que ferra o pobre. E esses governos de esquerda vêm falar que vou cobrar dos mais ricos, das grandes fortunas. Não, quem paga a maior quantidade de impostos no Brasil é o pobre, classe baixa, classe média. É esse pessoal que paga mais impostos. É esse povão todo, que eu diria que são 200 milhões de pessoas ou mais, é que bancam essa farra, né, do dinheiro público no Brasil, com esses enormes salários. É o judiciário, bicho, tá tudo errado, né? Mas mesmo com todo esse investimento feito em Linhares no início dos anos 90, meados ali dos anos 90, a isenção então de 36 meses para o recolhimento do ICMS e 5 anos de isenção de impostos municipais como o IPTU, por exemplo, né? Outros benefícios facilitam a implantação e a instalação de empresas no município de Linhares, também a exuberância dos atrativos naturais do município, como a faixa litorânea do estado, ultrapassa as expectativas de quem procura ali, além de trabalho, um lugar bom para viver, com tranquilidade. Isso é uma matéria muito legal, né, gente? Falando bem de Linhares, né? Aí tem umas fotos bem bonitas aqui. Você vê que na época era uma cidade ainda plana, com poucos edifícios, né? O que deixa a cidade mais bonita de ver, mais arborizada e com uma temperatura mais baixa, com muitos ventos, né? O que não acontece em Vitória. Vitória já foi chamada de Ventória, de tanto que ventava, porque aqui a gente sabe, sempre teve vela, muita competição de vela, snipe e esses Hobbycat 14, Hobbycat 16, prancha-vela, sempre teve. Vitória ainda venta muito, mas se você estiver afastado do litoral da cidade, da ilha, nossa, é um calor dos infernos que você não aguenta. Hoje, por exemplo, 20 de dezembro de 2024. Agora está 32 graus, gente. 32 graus. Hoje é dia 20 de dezembro. Amanhã a máxima é 33. Agora estamos na máxima, porque são 12:05 agora. Bom, mas tá vendo Linhares como era em 95? Acredito que hoje, né, vendo uma foto dessa, você vai se surpreender com o tamanho dos prédios, né, que devem ter bloqueado muito dos ventos e da temperatura da cidade. Aí o litoral, lembrando que Linhares, gente, é barra, tá? Então o litoral é bem assim, muito nervoso, com muitas ondas, né? As praias são profundas, né? Mas é claro que existem as enseadas, né? Os estuários dos rios, etc., que atraem, como aí, por exemplo, essa é a Lagoa do Paraná, né? Aí é a BR-101, que corta a cidade bem pelo meio, né? Aí é Regência Augusta, não, aí é Itaúnas, talvez? Não, aí é Regência, gente, não, a Regência Augusta, aí é a Foz do Rio Doce. Aí tá aí o texto, ele tá aqui no Memória Capixaba no Facebook, né? Assim como essa matéria do jornal A Tribuna, de 1998. Essa é de 98, deixa eu colocar aqui, cadê? Deixa eu pegar aqui. E esse é um álbum com fotos de Linhares de todos os tempos. Essa é a ponte de Linhares, inaugurada pelo Getúlio Vargas, um mês antes dele cometer o suicídio, gente. Ele esteve aqui menos de um mês antes de ter cometido suicídio, que ele cometeu o suicídio em 24 de agosto de 54. Ele esteve aqui menos de um mês antes, junto com Jones dos Santos Neves, que era um correligionário, um amigo, né, que era governador do Espírito Santo na época, né? Aí está a construção da ponte, no início ali dos anos 1950, né? Aí ele fala aqui na matéria, gente, que a temperatura média de Linhares em 1995 era 24 graus. Engraçado, né? Hoje a temperatura média lá deve ter passado de 30, com certeza, né? Deixa eu ver o que mais.
A administração de Linhares na época, eu não sei quem era o prefeito de Linhares em 95, né? Se você sabe, por favor, coloca aí nos comentários, né? Tá dizendo que nos primeiros 2 anos a educação foi privilegiada, o setor privilegiado com 32% da receita do município. Caramba, tá vendo? Caramba, gente. Prefeitos... Deixa eu procurar aqui no Google, né? No Pai dos Burros. Prefeitos de Linhares, 22 prefeitos a partir de 1944. Aí não tem a data aqui não, gente. Não tem a data. Não tem a data. O prefeito atual, quem é? É Bruno Martinelli. Bruno Marianelli, que foi eleito em 2022, né? Depois da renúncia de Guerino Zanon. Então, Linhares teve 22 governadores, né? Aí, como não tem a data, prefeitos, como não tem a data aqui, eu não consigo saber exatamente quem era o prefeito em 1995, né? Ah, tá aqui, gente, ó, a temperatura... Olha só aqui, gente, eu acabei de falar que na revista Manchete, estava falando que a temperatura média, 30 anos atrás, era de 24 graus, que é uma temperatura maravilhosa, né? Agora, olha isso, gente, o recorde em janeiro, 38,2 graus. Meu Deus do céu, gente. Aqui está a precipitação, né, as chuvas e tudo. Temperatura máxima... A temperatura máxima bateu o recorde de 39,1 graus em... Meu Deus do céu. Esse ano, né? 2024. Aí está um desenho de Dom Pedro II, né, de Linhares, da vila, né? 5 de fevereiro de 1860, Linhares, vista as partes de... Pô, Dom Pedro, você... Fogo, hein? Você tem uma letrinha ruim, hein? Porra, Dom Pedro. Caramba, vista do... Não dá para entender. Pela margem esquerda. Vista do rio, talvez, né? Não sei. Isso é um desenho de Dom Pedro. Dom Pedro II tinha essas preocupações, né, com a paisagem, a vegetação, com a língua dos índios, né, que ele aprendia e depois escreveu até um dicionário sobre a língua nativa do Tupi, do Guarani, né? E ele fez esses desenhos todos. Então, aqui no Facebook a gente encontra esse... vou colocar aqui para vocês, esse álbum, que tem fotos de todas as épocas, né, de Linhares, né? Aí do Caboclo Bernardo e outras fotos interessantes aqui, que são fotos lá do IBGE. Aqui a gente vê um piquenique na Ilha do Imperador, dentro da Lagoa do Paranã. Foi nomeado assim por conta do piquenique que Dom Pedro fez, né? Depois que ele foi embora, denominaram a ilha com o seu nome, né? A Ilha do Imperador. E esse outro álbum aqui é da matéria da revista Manchete, de 1995, né? Que você encontra lá no Memória Capixaba no Facebook, que é o repositório onde a gente coloca todas essas pesquisas, gente. Então é isso aí. Eu sou Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, né? Se você puder, curte, compartilha, comenta, deixa um like, comentário também ajuda muito, né? O trabalho que a gente faz aqui, desenvolve. Sempre, na verdade, é um trabalho que eu fico pesquisando e lendo. Né? Sempre vou atrás de alguma curiosidade, assim, alguma coisa diferente que saia daquele espectro historiográfico, geográfico chato. Alguma coisa diferente, tipo esse negócio da temperatura que eu falei agora. Que a média era 24 graus e agora é 33, né? E descobri aquela crônica das pessoas comuns, do dia a dia, do cidadão, da pessoa comum. Sair daquela coisa do cara que era o mandatário, ou do político mais importante, ou alguém ligado à realeza, ou algum, né, político e tal, ou alguma guerra, alguma coisa assim, mas descobrir dentro alguma história, alguma crônica de uma pessoa comum. Isso é o que me interessa mais. Então, se você também não estiver gostando, pode deixar um dislike, não tem problema nenhum, né? Desde que você nos diga ali no comentário como é que a gente pode melhorar. E se puder também deixar comentários, você pode deixar também sugestões, porque aí eu vou fazendo esses vídeos a partir da minha curiosidade de procurar textos, fotos, vídeos, filmes, etc.,
E a partir daí eu venho para o YouTube e para as outras plataformas de vídeo, né, que eu uso várias, fazer a leitura desse texto que eu encontrei e tal, que eu achei curioso, e trago aqui para o YouTube e para o TikTok, para o Instagram, para o BitChute, para o Odyssey, para o Rumble, e outras plataformas que eu utilizo, né? O VK e outras que eu utilizo para não deixar os ovos todos em uma cesta só. Então valeu, gente, muito obrigado e vamos em frente aqui com nossas pesquisas. Esse é o Memória Capixaba, eu sou Fábio Pirajá. Valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.